Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é referente à série Respondendo Perguntas. E a pergunta é a seguinte: médium está tomando medicamentos e não pode ingerir álcool. Como fica o Exu? Bom, em primeiro lugar, eu já peço aos irmãos que se inscrevam no canal para nos ajudar, que compartilhem esse vídeo se gostarem e curtam se gostarem também do vídeo, e não esqueçam de clicar no sininho de notificações para receberem notificações de novos vídeos que forem postados. Bom, é uma pergunta que parece simples, mas para os irmãos que são iniciantes, essa pergunta não é tão simples. Então, o que eu faço normalmente? Eu tento responder essa pergunta. Eu fiz até aqui um roteiro para explicar melhor. Eu tento responder essa pergunta primeiramente com outra pergunta. E eu faço a seguinte pergunta: você acha que o seu Exu é seu amigo ou seu inimigo? A partir do momento que o médium responde, eu começo a fazer o meu comentário, a minha explicação. Se o médium acredita, em sua maioria, todo médium acredita que o seu Exu e os guias espirituais que ele trabalha são seus amigos, então nesse momento, se for seu amigo, se o seu Exu for seu amigo, ele não vai ingerir álcool, tá? Isso é uma coisa certa, tá? Eu podia terminar por aqui, mas ainda faço outra pergunta. Quando vem um irmão com esse tipo de questionamento, eu faço outra pergunta e eu vou fazer essa pergunta aqui na frente da câmera para os irmãos que estão assistindo o vídeo, que é também uma pergunta importante que deve ser respondida pelos irmãos que têm essa dúvida. A pergunta é o seguinte: o seu Exu ou qualquer outra entidade que você trabalha é uma entidade de luz? Tem alguma evolução espiritual? A partir da resposta dessa pergunta, também temos uma resposta para o primeiro questionamento, que corresponde ao nome e ao tema do vídeo. Então, se essa entidade, esse Exu, esse guardião, essa pombagira, tem caboclos que bebem bebida alcoólica, no caso, às vezes uma cerveja branca, uma cerveja preta, se for caboclo de Xangô, se for caboclo de Ogum, bebe cerveja branca, se for um Ogum manifestado, se for um caboclo de Oxóssi, pode beber vinho. Isso varia de umbanda para umbanda, de segmento para segmento. Mas a resposta sempre é a mesma. Se você acha que esse guia é um guia de luz, que tem alguma evolução espiritual, ele não vai fazer nada que venha te prejudicar, que venha prejudicar o teu organismo, o teu corpo físico. É isso que eu acredito. Então essa é a minha resposta para essa pergunta. E, na verdade, também é o quê? É a doutrina que nós temos aqui na tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, que foi orientação dos guias espirituais e orientação da minha mãe de santo, das pessoas que me iniciaram dentro da religião. Se o seu dirigente pensa diferente, no caso, se o seu pai de santo ou dirigente pensa diferente, segue o teu pai de santo, segue o teu dirigente. Ou conversa com ele. Porque isso pode variar de casa para casa. Aqui na tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, eu vou repetir novamente, é essa a doutrina, essa é a minha visão. Essa é a orientação dos guias da casa, da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, e a orientação que eu recebi das pessoas que me iniciaram. Não quer dizer que todas as casas sejam iguais. E essa questão também é muito particular.
Convenhamos. Algumas pessoas poderão dizer assim, ó, a entidade pode levar todo o álcool. Para mim, isso não faz sentido. Para mim, essa história de que a entidade vai levar todo o álcool, isso não faz sentido. A entidade pode até levar todo o álcool. Eu acredito que há casos que a entidade leve sim o teor alcoólico, mas eu acho isso desnecessário, tá? Como eu falei, em se tratando de uma entidade de luz, de um Exu guardião, de um Exu coroado, de uma pombagira coroada, de uma guardiã, esse tipo de atitude de ingerir álcool, mesmo que a pessoa esteja doente e não possa, é uma atitude errada. Uma atitude que não condiz com uma entidade de luz, uma entidade, um guia e um protetor. Então, para mim, o Exu ou qualquer entidade não precisa de álcool para trabalhar. Se precisar, ele pode usar a bebida dos assentamentos e da tronqueira. O que quer dizer isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, se o Exu precisar do álcool, no caso, do álcool que está inserido na bebida alcoólica para fazer um trabalho, ele pode usar o álcool, o teor alcoólico da bebida que está no assentamento. No assentamento da tronqueira, no assentamento onde, seja lá onde for, como for o assentamento da terreira que você está. Então não precisa. Ou simplesmente ele pode pedir a bebida alcoólica, colocar num copo, pedir para alguém colocar num copo ou num alguidar e utilizar o teor alcoólico daquela bebida ali no copo, no alguidar, sem ingerir e utilizar para o benefício do médium. É isso que eu acredito, é assim que funciona aqui na tenda de caridade de Caboclo Pedra Branca. Então ele não precisa ingerir o álcool. Mesmo que aquele álcool absorvido seja para o benefício do médium, não precisa, no meu ver, no meu entender, essa é a minha visão, ele não precisa ingerir o álcool para trazer um benefício para o médium. Tá? Por quê? Porque a entidade tem sabedoria para fazer isso aí. Se a gente for pensar em terreiras de Umbanda branca mesmo, onde não tem de jeito nenhum assentamento de tronqueira, muito pouca, digamos, né? Manifestação de Exu ou nenhuma manifestação de Exu na Umbanda branca, e como eu sei que eu já vi casas que são de Umbanda branca que fazem um trabalho maravilhoso. E no máximo do máximo, tá? Algumas casas têm assentamento e botam ali a bebida e a entidade, o espírito, se precisar daquele elemento, ele trabalha o elemento ali. Na tronqueira, trabalha o elemento no assentamento. Então, e essa é a visão que eu tenho. Pode acontecer também uma outra coisa. Ó. Se o médium não desejar ingerir o álcool durante a gira, de jeito nenhum, o Exu pode trabalhar o resto da vida sem álcool, sem beber nenhuma bebida alcoólica. Então tem aquelas pessoas, aqueles irmãos que têm alguma idade, que de repente tem algum problema, quando ingerem álcool, no caso o álcool, a bebida alcoólica, e são médiums que têm vontade de trabalhar, de servir na linha de Umbanda, na corrente. Então, esses médios vão ser, pelo menos aqui na minha casa, na tenda de caridade de Caboclo Pedra Branca, esses médios, esses médios vão ser bem-vindos. Porque, para mim, né, esses médios podem trabalhar a vida inteira sem beber bebidas alcoólicas, sem ingerir álcool com seus Exus, porque para mim o que vale não é a quantidade de álcool que os Exus e as pombagiras ingerem. Isso não prova, no meu ver, tá, que um Exu e uma pombagira esteja manifestado pela quantidade de álcool que ele que ele vá ingerir durante a gira. O que vale para mim, na doutrina aqui que a gente segue na tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, é a comunicação que o Exu dá. É a ajuda, é o auxílio que aquele Exu dá, a orientação que o Exu dá
para o melhoramento da vida, do caráter do médium ou da pessoa, do consulente. Então, não adianta a pessoa chegar lá, o médium, querer beber 2, 3 litros de bebida e achar que aquilo ali é uma prova de que o Exu está manifestado. Para mim, não. Pode ser, como eu falei, que em outras casas, em outras doutrinas, isso seja o suficiente. Para mim, isso não prova nada. Porque eu conheço pessoas que não são da Umbanda, não são espíritas, nem são espiritualistas, e bebem tranquilamente, e já digo infelizmente, bebem tranquilamente uma grande quantidade de álcool e não estão incorporadas. Então isso não tem um valor para mim mediúnico que tenha uma prova de uma manifestação verdadeira. Pelo contrário, eu ainda acredito e trago essa orientação da doutrina kardecista que eu recebi, que eu acredito, que eu sigo, que a entidade não precisa ingerir bebida alcoólica para trabalhar. Então, é por aí. Bom, uma outra questão que eu levanto sempre nesse caso, tá? Que eu acho muitíssimo importante, é a seguinte. Aquelas irmãs que estão no início da gravidez e ainda querem trabalhar. Tem terreiros de Umbanda, tem doutrinas, né, de terreiros que aquelas irmãs que ficam grávidas, logo que ficam grávidas, elas já são retiradas, já saem da corrente, e uma questão às vezes até de segurança, tá? Mas tem irmãs que ficam até determinado mês de gestação na corrente, prestando caridade. Isso daria um outro vídeo, né? Eu acho que vai ser o próximo vídeo. Então aquelas irmãs que ficam na corrente, às vezes até lá o 4º, 5º mês de gravidez, que ficam trabalhando, como fica então a questão delas? O álcool, a absorção de álcool não vai fazer bem para o organismo, muito menos para o bebê. Para aquele bebê que está ali no útero daquela mãe médio. Então, como é que fica essa história? Aí tem aqueles irmãos que discordam, que tem todo o direito de discordar, dizendo assim, mas o Exu vai levar tudo embora. Não, gente, isso aí não é uma resposta para mim, tá? Para minha visão, não é uma resposta lógica, não é uma resposta plausível. Porque uma entidade de luz, repetindo mais uma vez, ela não vai se prestar a esse tipo de coisa. Porque realmente, né, além do caso dos medicamentos, que pode causar um problema, essa mistura do álcool com os medicamentos, daqueles irmãos que estão doentes, no caso da gravidez ainda é pior ainda. Então eu continuo ainda com aquela ideia que o Exu, a Pombagira, eles podem, né, eles devem beber nas giras, mas, vejam bem, mas se for da vontade do médium, se for saudável, se for salutar para o médium. Se o médium não desejar, se o médium não puder, eles não vão beber. E isso não vai impedir que eles façam um bom trabalho. Que aquele Exu, que aquela pombagira, que aquele caboclo, seja lá a entidade que for, o cigano, seja o boiadeiro, que são todas essas entidades que eu falei, eles utilizam sim a bebida, o curiador, como se fala na Umbanda, tá? Eles utilizam a bebida, eles fluidificam, eles energizam a bebida e passam aquela bebida para as pessoas energizada, o axé está sendo transmitido através daquele curiador daquela bebida. E acontece, na maioria das vezes, que a entidade ela bebe, tá? E aquele axé vai ser colocado no organismo da pessoa.
E aí o álcool vai ser manipulado, a bebida em si vai ser manipulada, mas, como eu falei, não é uma necessidade. Isso não vai ser, no caso, uma obrigação. Porque se a entidade precisar de álcool, do teor alcoólico, para manejar alguma magia, fazer alguma magia, ela pode utilizar o álcool fora do organismo daquela pessoa, daquele médium, mesmo que seja para o próprio médium. Bom, gente, então, um videozinho curto, eu nem estou controlando aqui quanto tempo já passou, mas é só isso que eu tenho para dizer, e eu vou repetir, tá, mais uma vez, para deixar bem claro, isso é a minha visão, e essa é a doutrina que nós temos aqui na Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca. Se o seu pai de santo, se o seu dirigente, se o seu líder espiritual, ele pensa diferente, segue o que ele está dizendo. Tá? Bom, então é isso, pessoal. Mais uma vez, eu peço, se você gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, se você gostou. Boa noite, obrigado e fiquem com Deus.